Muito bom dia! Coisa boa começar o dia com tanta palavra de Deus, né? Um devocional abençoado desse, com o presbítero Samuel Mamed. Que bênção, que bênção. E continua. Hoje nós vamos falar sobre a oração do jovem, que se enquadra para todas as idades. Oração de Moisés. Nosso convidado é muito especial e daqui a pouco a gente vai começar a conversar com ele. E eu quero dar bom dia para você que está em casa, pedir para você me falar de onde que você está falando e agradecer também por você abrir a porta da sua casa e passarmos esse momento juntos, meditando na palavra de Deus, aprendendo, crescendo juntos. É muito gostoso a sua companhia, quero te agradecer por isso. E também começar lendo aqui, já com palavra de Deus, o versículo que inspirou o nosso tema de hoje, que é Salmo 90, versículo 14, que diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Olha que bênção, já fala de alegrar de manhã e a gente vai falar sobre isso. Às vezes a tristeza pega a gente, né, de jeito e o Senhor renova a sua misericórdia todas as manhãs. E às vezes a gente entra tão no automático, né, da rotina do dia a dia, e tem algo que é renovador, que é orarmos ao Senhor, meditarmos na palavra todos os dias de manhã e pedir isso para o Senhor. Esse salmo fala disso e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, porque tem dias que a gente não está muito bem e mesmo os dias que a gente está bem, né? No dia que estamos bem, a gente precisa buscar o Senhor, porque nós somos 100% dependente dele, né? E por isso que é a oração do jovem, né? A gente vai falar mais disso um pouquinho. Antes eu quero ler uma frase do Spurgeon, que eu sou suspeita a falar porque eu gosto demais dele. Inclusive, muitos temas desse programa de março a gente fez inspirado no livro Sermões de Spurgeon sobre as grandes orações da Bíblia. Então, hoje, inclusive, tem um capítulo que fala sobre a oração de Moisés, esse Salmo 90, a oração do jovem, e vários outros. A gente está falando no mês de março sobre vários tipos de oração, de intercessão, de adoração, de arrependimento, de súplica. Tem sido uma bênção. Quem tem nos acompanhado todos os dias aí pode confirmar aí nos comentários, né? Pelo menos para mim tem sido, eu acredito que para você também tenha sido bênção, né? E eu vou ler então essa frase que eu separei do Spurgeon, que ele diz assim: agora, amados, vocês realmente desejam atingir maiores realizações possíveis na vida cristã? No mais profundo de sua alma, anseiam pelas alegrias mais seletas que podem ser conhecidas pelos seres humanos na face da terra, desse lado do céu? Almejam erguer-se à plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo e serem transformados à sua imagem de glória em glória? Se sim, o caminho está aberto diante de vocês agora. É o caminho da oração. E somente lá encontrarão bênçãos inestimáveis. Spurgeon, muito chamado como príncipe dos pregadores, né? Que mensagem linda, olha só. Se sim, o caminho está aberto para vocês. Somente com oração vocês conseguirão bênçãos inestimáveis. Olha que benção. Vamos lá, vamos falar de oração. E antes também de começar a nossa entrevista, a gente andou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros fazendo algumas perguntas e nós perguntamos como que nós podemos nos deleitar em Deus no meio de um mundo tão caótico, né? E também porque temos dificuldade de encontrar uma maneira de ter prazer e desfrutar da presença de Jesus em nossos dias. Perguntinha, né? Vamos ver o que o pessoal respondeu. Roda. A gente tem dificuldade de ter prazer em Jesus porque a gente tem um pecado dentro de nós, né? A gente tem uma luta entre o pecado e querer o que é bom, o que é santo, o que é agradável. Então, a gente precisa estar sempre em comunhão com Deus, a gente precisa estar sempre pedindo para o Espírito Santo para dar a gente vontade e prazer, e a gente não pode cessar de orar, porque a gente sabe que o nosso interior, tudo que vem de nós não é bom. Então a gente vai estar sempre nessa luta entre querer o que é bom e o nosso coração realmente querer fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, quanto mais a gente buscar, a gente orar, a gente procurar e pedir para Deus, para dar prazer,
e desfrutar da presença dele, mais Deus vai dar isso pra gente e mais a gente vai conseguir desfrutar da presença de Deus. Na verdade, como não ter prazer na presença do Senhor? Que é um mistério. Quanto mais você ora, mais prazer você tem e mais você quer orar. Muito bom. O Fernando e a Valdete que responderam aí pra gente. É muito bom, né? A Valdete falou como não se alegrar no Senhor todos os dias, né? Uma bênção mesmo. E agora eu quero falar com você que quer estudar teologia reformada no conforto da sua casa. A Escola Teológica Sã Doutrina já iniciou as suas aulas, mas ainda dá tempo de você se matricular e crescer no conhecimento do nosso Deus. As aulas são totalmente gravadas e disponibilizadas semanalmente para os alunos. O investimento, gente, é muito pequeno, R$ 100 mensais, um preço muito bom comparado com os cursos que estão aí abertos, né, no mercado. E você pode se matricular agora mesmo. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD e vem estudar teologia com a gente. Você vai gostar demais. Isso aí. Agora vamos ver com a Tainá Félix, sempre trazendo uma informação para a gente ficar ligadinho. Fala aí, Tainá, o que você trouxe para a gente hoje ficar ligado? Olá, Lídia! Olá, você que está nos assistindo. Bom dia! Tudo bem com você? Olha só, gente, nós estamos chegando no nosso alvo de 40 mil cestas doadas. Mas nós contamos ainda com a sua colaboração, com a sua generosidade, para a gente chegar neste alvo. E como que eu faço para participar? Essa deve ser a pergunta. É simples. Basta você doar R$ 40,90. Lembrando que os 90 centavos, ele é importante porque é ele que vai saber diferenciar qual o destino da sua doação. E os dados para você doar são esses que aparecem na sua telinha. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Muito bom, Tainá. É muito importante lembrar que a pandemia ela tem aumentado vários lugares do Brasil e do mundo estão em faixa. Em São Paulo está em faixa roxa, eu sei que no Rio Grande do Sul está em faixa preta e vários lugares está aumentando e muita gente sem alimento em casa. Então, a nossa campanha continua. Lembrando que, como a Tainá falou, muito bem lembrado, Tainá, obrigada por sempre trazer informações para a gente ficar atualizados. Tem pessoas, famílias passando fome, então a gente pode ajudar, é nossa missão ajudar aqui na Terra. E para ajudar, para doar, é importante que coloque os 0,90 centavos atrás para identificar o destino das doações, porque tem várias aqui, né? E também você pode doar pelo Pix, que está aparecendo na sua tela, que é muito mais fácil, rápido, anota aí, tira um print da tela, né? E guarda aí quando você quiser abençoar uma família, porque a pandemia está aumentando, as pessoas estão com fome e a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu quero lembrar você que mês de março é comemorado o Dia Mundial da Oração na segunda sexta-feira do mês de março em mais de 170 países e por isso a gente está falando aí o mês de março todo de oração e esse dia ele surgiu no século XIX, em 1887, através de um grupo de mulheres cristãs que nos Estados Unidos e no Canadá, né, elas se reuniam depois da Segunda Guerra Mundial, ali no ano de 1914 a 1918, elas se reuniam para orar pelos problemas, né, as necessidades do mundo e compartilharem esperanças, temores. E aí foi assim que nasceu o Dia Mundial da Oração e muitas associações depois escolheram esse dia, se uniram para que tivesse um dia especial para orar por todos aqueles que necessitassem, né? Que coisa linda! E a gente está falando aqui o mês de março todo de oração e agora nós vamos falar mais um pouco sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Moisés, sobre o Salmo 90, versículo 14, que fala sobre a oração do jovem de clamar a Deus pela manhã.
E vamos lá, para falar com a gente, deixa eu ver aqui. Vamos para a entrevista do dia, vamos lá. Lucas, pelo amor de Deus, cadê o cara? Peraí. Foi. Muito bom! Para falar com a gente hoje temos um convidado especial, coisa linda, todo convidado especial aqui, mas hoje nós vamos falar com Hermes Tem Maia. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, né? O Hermes tem, deixa eu pegar aqui, gente, que tá, eu coloquei aqui, imprevistos acontecem. Pastor e professor do JMC. Muito bom dia, pastor. Bom dia, uma satisfação para vocês. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, pastor. Que prazer recebê-lo, seja bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra recebê-lo aqui. E queria já perguntar para o senhor sobre a importância de falarmos sobre oração e também desse Salmo 90:14, né? Muito bem. Esses dias eu escrevia sobre isso, sobre a oração como sendo o remédio proposto por Deus para a ansiedade, já que antes da Reforma Protestante, o século XV era marcado por um período de grande angústia no que se refere à salvação. Os historiadores se referem a esse período como angústia e melancolia. O século XX foi descrito por psicólogos e filósofos como o século da angústia. E eu tenho observado que não tem sido diferente neste período. Há muita ansiedade, eu acompanhava as suas palavras, a reportagem, a tentativa de ajuda, a situação de nosso país, que não é apenas em nosso país. Então, o medo, eu não estou distinguindo aqui medo de ansiedade, mas o medo que tem caracterizado as pessoas com vários temas, todos eles ligados à pandemia, como a questão do desemprego, por exemplo, é uma questão seríssima. Então, a oração é um caminho não de fuga, mas é o caminho de expressar a Deus as nossas angústias, as nossas incertezas, a nossa gratidão, o nosso louvor. Então, a oração é um remédio divino para todos aqueles que confiam em Deus, creem em Deus por meio de Jesus Cristo. Muito bom, pastor. E isso é importantíssimo mesmo, a gente refletir sobre isso, né? Porque, como o senhor falou, a ansiedade é um mal que tem atingido muitas pessoas, e que bênção o senhor apontar exatamente isso, né? Eu quero pedir desculpa, porque agora eu achei aqui, eu quero apresentar o senhor para quem não conhece, pastor, porque não consegui decorar o seu currículo, lógico, né? Porque ele é um pouquinho extenso, mas eu gostaria de te apresentar para quem está assistindo. O professor Hermes Tem Maia, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, integrando a equipe de pastores da primeira IP de São Bernardo do Campo, São Paulo. É formado em Teologia, Filosofia e Pedagogia. É mestre e doutor em Ciências da Religião. Tem experiência na área de Teologia Sistemática, lecionando há 35 anos e História da Reforma Protestante, atuando principalmente nos seguintes temas: João Calvino e Teologia Reformada e Cosmovisão Reformada. Olha que bênção, gente. Fez parte de diversos conselhos editoriais, de revistas de teologia e de ciências da religião. Tem 37 livros escritos e mais de 1.100 artigos publicados. Leciona em diversas instituições de ensino superior no Brasil. Agora sim, né, pastor? Para quem não conhece, né? São poucas pessoas, eu conversei com muitas pessoas que conhecem o senhor, que gostam, e até alunos seus, e ficaram muito felizes de você estar conosco aqui nessa manhã, né? E obrigada por já começar apontando por esse ponto tão especial, que é a importância da oração
especialmente, né, para quem anda ansioso, aí quem não anda um pouco ansioso com essa pandemia, né? Prazer em recebê-lo. Pode falar, pastor. Não, é verdade, é verdade. Eu estava aqui admirando a produção de vocês. Fizeram uma extensa pesquisa do meu currículo, embora eu tenha mandado apenas que eu era pastor auxiliar de São Bernardo. Mas, nossa, o pessoal está muito bem. Mas, de Olha só. fato, a oração é um privilégio muito grande, porque às vezes as pessoas me procuram, e eu estou falando de mim, mas sei que isso é comum, perguntar se você pode atender, se você não pode, a agenda tal. E nem sempre a gente pode. E eu tenho uma vida muito modesta como aposentado. Agora imagine falar com Deus. É, Nós temos acesso ao nosso Deus o tempo todo. Ou seja, Deus, ele abre o caminho para nós. Não há uma agenda lotada. Olha, agora há uma sobrecarga na internet, né? Começa a cair. Olha, agora não, agora não dá. Então, eu acho isso magnífico, que Deus trata a todos pensando em cada um. Ou seja, ele ouve a sua igreja um por um. Deus não massifica o seu povo. Deus nos ouve com nossos problemas, com as nossas dificuldades. E os salmos são magníficos, e é por isso que Calvino dizia que os salmos são a anatomia da alma, porque ele perpassa todos os tipos de problemas. Você está irado, você está angustiado, você está feliz, você não consegue compreender a história, que é o grande dilema do ser humano, ou um dos grandes dilemas, é a compreensão da história, da minha história pessoal e da macro-história. Nós estamos sempre nessa dificuldade. Então, você não entende a história do mundo, como o Abacuque não entendia, e não entende a sua história, como um salmista no Salmo 73. Por que os ímpios prosperam? Então, a questão da história é seríssima, mas nós sabemos que temos um Deus soberano, que nos ama, cuida de nós, é atento ao nosso clamor, e os salmos retratam todas estas questões. Então, eu estava pensando hoje de manhã, nós estamos falando de pandemia, muito bem, não nossa entrevista hoje, mas eu estou falando do mundo, né? Veja o Salmo 6. O Salmo 6 é um salmo de um homem enfermo. Então, temos resposta nas Escrituras. Leia o Salmo 6. Um homem angustiado por doenças, fraqueza, e como é que ele se coloca diante de Deus. Então, para tudo, os salmos têm algo a nos ensinar, e essas múltiplas experiências são as experiências de cada um de nós em qualquer época. É Isso é verdade. magnífico. E tem um livro seu, né, Como Viver em Integridade em um Mundo de Corrupção também, né, que fala dessa correria do dia a Assim, dia, né, dessa corrupção latente, né, só ligar a TV, e tem muito a ver também, né, a gente é muito corrompido facilmente. Eu queria que o senhor comentasse em relação a essa correria e do perigo da gente cair na rotina também, esquecer de buscar o Senhor pela manhã, e já começar pela manhã. E em relação a esse salmo que a gente leu, Sacia-nos pela manhã, eu queria que o senhor falasse certo. sobre essa passagem, o que ela fala. Muito bem. O Salmo é um salmo curioso porque ele foi escrito por Moisés. Ele faz parte da quarta divisão dos salmos, já que são 5 divisões, e poucos salmos ali nessa divisão dele são indicados autores. E ali é indicado Moisés, e quando a gente compara o Salmo 90 com o Deuteronômio, há semelhanças. Eu estava pensando, embora não seja uma coisa clara, qual o possível contexto deste salmo, possível contexto. E que eu sigo do possível contexto, não quer dizer que seja Moisés, é óbvio, mas o contexto as escrituras não dizem. Então eu estou seguindo a linha que o contexto ali seria do livro de Números, capítulo 20, que foi um período muito doloroso, um período em que o povo, a Miriam morre, irmã de Moisés, o povo reclama, e o povo reclamar os judeus, isso é uma coisa comum. Só que agora o povo reclama e já não é mais o povo inicial.
Isso que é uma coisa terrível. Números 20, nós já estamos já com uns 40 anos do povo no deserto, está próximo do fim. É uma outra geração. E essa geração é a mesma coisa. Reclama contra Deus, contra Moisés, a mesma lenga-lenga, sabe? Eu costumo brincar com os casais dizendo o seguinte, que o marido nem a esposa toma como elogio e fala assim, você puxou seu pai, você puxou a sua mãe. Então, nunca é tido como elogio. Não é? Bom, Verdade. ali o povo puxou os seus pais, a mesma coisa. Então Moisés já está irado e fere a rocha duas vezes, sai água, o povo se sacia, e Deus agora diz que eles não vão entrar na terra prometida. Logo depois, o seu irmão, desculpe, Arão, morre. Então, a perda da irmã, do irmão, não vai entrar na terra prometida, o povo com os mesmos pecados. Então, para mim, é aquele momento em que você olha a vida, ele pode olhar para trás e falar, olha, os mesmos pecados, e como a vida é breve, e ao mesmo tempo, como Deus é soberano. Então, há um contraste entre a grandeza de Deus e a pequenez do homem, e ele vai usar figuras para dizer isto, que é como uma sombra, como a noite. Então Deus é magnífico, e ele dá uma dimensão não apenas terrena, porque quando a gente fala de bênçãos de Deus, nós tendemos a polarizar ou bênçãos eternas ou aqui. Então, às vezes, as pessoas falam muito de bênçãos materiais, embora Deus nos abençoe assim também, conforme a sua vontade. Mas ele já começa colocando Deus como refúgio, fortaleza, e essa expressão é usada também para a casa de Deus, dando a ideia de que o nosso refúgio está em Deus, o Deus que não habita em casas humanas. Esse é o nosso Deus. Bom, aí chegamos lá no verso 14, que foi o destaque, não é isso? Isso. Salmo 90, 14, isso. Aí diz assim, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Isso aqui é muito interessante. Vou dizer por quê. Primeira coisa que eu destaco aqui é a ideia de benignidade. Existe uma palavra no Antigo Testamento que ela não tem tradução. É justamente a palavra que é usada por benignidade. Ela é traduzida às vezes por graça, outras vezes por misericórdia, bondade. É uma palavra que está associada à aliança, Uau. a aliança de Deus. Deus manifesta a sua graça por causa da aliança. E a aliança é uma expressão da graça. Há uma retroalimentação. Então, a súplica do salmista ali é pela manutenção da aliança. Senhor, tu és um Deus da aliança. E tu me abençoas com a tua benignidade pela manhã. Bom, há o aspecto mais óbvio do texto, que é manhã mesmo. E faz sentido. Deus nos abençoa pela manhã e nós cantamos louvores a Deus, agradecemos a Deus. É importante isso. Mas há uma dimensão que eu creio que não é tão explícita, mas que também é verdadeira. Eu não estou colocando uma interpretação versus a outra. Eu digo que as duas podem ser entendidas. Essa outra interpretação, que eu acho até mais significativa, é manhã simbolizando, significando a juventude. Deus abençoa em nossa juventude, desde lá. Então, o Deus que vem nos abençoando, e é preciso que eu aprenda a contar meus dias, como o salmista diz, ele pede a Deus, e contar os dias significa aprender com os atos de Deus na história. Então ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então, repare, eu posso entender Deus me abençoando diariamente, uma bênção que se renova, que tem a ver com o maná no deserto, que era dia após dia.
a oração do Pai Nosso, não é isso? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e ao mesmo tempo entender que quando eu tenho uma compreensão de que Deus me abençoa desde cedo, isso vai orientar a minha vida em termos de louvor a Deus, ação de graças. Então, por trás disso tudo está uma compreensão, na minha perspectiva, de que nós devemos sempre nos reportar a Deus. É Deus que nos abençoa pela manhã, quando acordamos. É Deus que nos abençoa no início de nossa vida. E se nós tivermos essa dimensão, nós seremos agradecidos a Deus. E a nossa gratidão a Deus, ela se materializa. Ela se materializa em nossa obediência. O grande louvor a Deus, não estou excluindo o louvor público, comunitário, ou o nosso culto individual, não são coisas que se excluam, mas sim o nosso culto de obediência a Deus. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo, lá em João 17, 4, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, a obediência de Cristo era a glória, era a glorificação do Pai. Então, se nós entendemos que Deus nos abençoa diariamente, como tem nos abençoado desde a nossa juventude, isso nos levará a agradecermos a Deus por meio de uma vida piedosa. Aí vem, o que seria uma vida piedosa? Mais uma vez, há uma mistificação. A piedade envolve uma relação correta com Deus. É por isso que a piedade, ela começa pela nossa justificação, ou seja, em Cristo, nossos pecados são perdoados, somos declarados justos e nos relacionamos com Deus. Mas essa piedade não fica num circuito fechado, ela se materializa em nossa ação. Então, essa reportagem, que eu vi um trecho falando das 40.000 cestas, é um exercício de piedade. As pessoas que têm doado, com os sentimentos corretos, elas estão exercitando a sua gratidão a Deus, repartindo um pouco do pouco ou do muito que Deus lhe tem dado. É o que Paulo fala a Timóteo, que se alguns têm filhos crentes, algumas pessoas viúvas, e que esses filhos e netos, embora ele não fale netos, mas certamente os netos, eles aprendam a exercer piedade em casa, cuidando dos seus pais da viúva, que é um símbolo de alguém que tem muito pouco. Então a piedade começa em casa e se expressa. Então essa piedade com Deus se materializa em nossas relações e essa relação começa em casa. Isso é uma expressão de louvor a Deus, porque Deus tem nos abençoado desde amanhã. Não sei se me alonguei de... Que explicação, pastor, fenomenal, fenomenal. E tem pessoas que mesmo assim têm dificuldade, né, para exercitar e se esforçar nisso, porque se é Deus que coloca no coração que tudo que tem de bom vem dele, né, pastor? Será que algumas pessoas não se baseiam muito nisso e deixam de se esforçar um pouco? Por que o senhor acha que isso acontece para exercitar a piedade, para Olha, exercitar isso? certo. Deixa eu entrar um pouco na filosofia, para depois voltar para a palavra de Deus. Um pensador do século XIX, que era luterano, o Kierkegaard, ele falou que é preciso que nós aprendamos a nos maravilhar. E eu digo que a rotina é uma coisa ótima. Eu amo a rotina, mas deixa eu acabar de explicar. Quando eu falo isso, sempre alguém me olha de cara feia, eu falo, calma, gente, calma. Você fala que não gosta da rotina que você está pensando especificamente. Mas quando você vai para o seu trabalho, se o seu carro naquele dia não pegar, quebrou a rotina, você fala, logo hoje, domingo eu fui comprar pão para fechar aqui em Maringá. Ah, mas poxa, hoje eu tenho vontade de comer um pão quentinho, tá fechado. Ah, mas é a rotina, tem que quebrar a rotina. Conversa. A rotina é muito boa. Você liga o interruptor, a luz acende.
você vai sair, seu carro funciona, vai pegar o ônibus, pega o ônibus e pronto. Bom, então a rotina é uma coisa boa. Agora, a rotina, ela pode mascarar as bênçãos. Nós podemos materializar as bênçãos de tal forma que nós achamos que aquilo é normal. Eu falo para a igreja de forma, os jovens, você abre a gaveta e lá está a roupa passadinha e dobrada. E você acha que a roupa foi sozinha, igual uma propaganda de amaciante que tinha antes, ou de sabão em pó, que a roupa ia para a máquina automaticamente, indo para a máquina. Não funciona assim. Alguém para a máquina, passou, lavou, secou, centrifugou, usou lá, não vou fazer comercial aqui do Comfort, usou amaciante e passou e colocou na gaveta. Mas aquilo é tão rotineiro que você se esquece que alguém fez aquilo ali. Então, a bênção diária de poder acordar, acordei bem. É Deus que nos dá. Você fala, mas eu trabalho muito, mas é Deus que dá saúde a você. Por isso que você trabalha arduamente e fala, Senhor, o pão nosso dá a nós dia após dia. Esse é o sentido da oração. Mas eu trabalho arduamente, até eu digo, se você não quer trabalhar, nem pode pedir o pão, não vem pedir o pão, não. Quem pede o pão é quem quer trabalhar. Mas como é que é isso? Bom, eu quero trabalhar, mas eu sei que é Deus quem providencia o pão ordinariamente por meio do meu trabalho. Agora, ele pode me assistir extraordinariamente e eu uso a figura das cestas, não foi por causa da reportagem. Eu falo, Deus também nos mantém dessa forma. Deus atende a minha oração se valendo de irmãos. Bom, então, voltando à questão, a rotina ela é muito abençoadora. O perigo é nós perdermos a capacidade de nos maravilhar Boa. com as coisas do cotidiano. Um sorriso de uma mãe, um bebê, eu acho isso tão bonito. Um olhar, eu disse na minha apresentação que eu gosto muito de cachorro, então, o olhar de um cachorro quando vê o dono, não é isso? O sorriso de um filho, o seu salário, então, o céu estrelado, a chuva, o cheiro da terra, quando chove, que coisa gostosa. Então, acostumando, e parece, nós entramos num universo cartesiano mecanicista. Isso é um deísmo espiritual evangélico. O mundo funciona assim porque Deus deu corda no relógio e nós deixamos de ver a ação de Deus nas pequenas e grandes coisas. Eu não consigo ver mais Deus, enquanto que quando eu consigo ver Deus nas coisas, elas ganham um sentido magnífico. Como é bom ter essa água, como é bom ter o alimento, como é bom poder dormir. Me deito logo, pego no sono. Reparem, então nós temos que redescobrir isto, como Deus tem nos abençoado, manhã após manhã, nas coisas que parecem fortuitas, mas não são fortuitas. Há um Deus que fala e age e nos abençoa. Fenomenal explicação. Que benção. Dá para maravilhar-se até com essa explicação, coisa linda. Pastor, e voltando, assim, a gente tem falado no mês de março sobre tipos de oração, né? Tem oração de intercessão, de súplica, de arrependimento, de adoração. E eu queria que o senhor explicasse mais ou menos qual que é o tipo de oração que Moisés fez, que explicasse esse tipo de oração. Por favor. Olha, pelo que eu observo, embora não se encaixa tão totalmente, mas seria uma oração de lamento. Lamento comunitário. Os especialistas do Antigo Testamento, eles fazem essas distinções entre lamento individual e o lamento pela comunidade. Então, quem classifique esta oração de lamento é por causa do até quando. O até quando é uma expressão comum nos salmos. Quer dizer, um salmo tipicamente de lamento é o Salmo 13. É o Salmo 13, quando o salmista pergunta até quando. E aqui também o salmista pergunta até quando. E este até quando dá a sensação de que eu não consigo entender bem a história.
há um mal que acontece e eu não sei explicar, que é o outro dilema do ser humano, não é? Sim. E eu acho que todos nós enfrentamos isso, um dia ou outro. Eu quero fazer sempre o que é certo, e não sou perfeito, mas estou desempregado. Quem está fazendo o que é eu sei que está fazendo, está empregado. Olha, parece que só chove na casa do vizinho, na época do verão, na minha casa não chove. Então, todos nós enfrentamos isso. O salmista, o Davi, no caso, Davi, não, desculpa, Moisés como salmista, ele está, de certa forma, lamentando, não é assim um lamento amargurado, mas é próprio da maturidade que nos faz olhar com maior confiança em Deus os aspectos da vida. Porque eu fico olhando para trás, quando eu era jovem, eu dizia que todo jovem passava por isso, hoje é um pouco diferente, por uma fase existencialista. E eu, como todo jovem da minha época, fui existencialista, gostava disso. E eu observava que para nós, pelo menos para mim, era legal falar sobre conflitos existenciais. Conflitos existenciais, a vida, o homem diante da morte e tal, era legal. Mas eu tinha 20 anos. Então, hoje, com 65, é diferente. É uma visão diferente. Porque a morte, por exemplo, é uma realidade muito mais presente. E não podemos deixar de pensar que o salmista aqui, ele está falando da morte. E ele sabe que a morte é o resultado do pecado. Sua irmã morreu, seu irmão vai morrer, todos nós vamos morrer, e esta é a terrível geografia da humanidade. Todos os caminhos levam à cova, mais sofisticado ou menos, mas é a cova. Então, ele pensa nisso, na morte. Morte é o caminho. Então, a comparação que ele faz é: olha, nós ficamos perdendo tanto tempo com bobagem, esse povo reclamou tanto no deserto, mas tanta coisa, não via a bênção de Deus, Deus é a nossa fortaleza, e a nossa vida. Eu vi um cálculo que alguém fez, pela analogia que ele faz do 1.000 anos na vida, é que ele estaria dizendo mais ou menos o seguinte: olha, nossa vida para Deus é mais ou menos 20 minutos. Uma figura. Então, a nossa vida é tão passageira, a gente perde tempo com tantas bobagens e se esquecem de Deus, porque é o seguinte, são as armadilhas próprias. Nós vivemos num mundo de muito conhecimento. Muito, muito, muito. Quando eu era estudante, isso, olha, o que a gente consegue hoje em X tempo é mais do que alguém conseguiria a vida inteira. Eu fico imaginando hoje. Hoje. Informação. E esse é um problema, porque eu escrevi um livro sobre ciência recentemente, e eu dizia isso, que a ciência sem sabedoria ela é terrível, porque ciência não tem ética. Mas por que não tem ética? Porque ela não se propõe a isso. Olha, eu vou inventar uma força poderosa que eu descobri a partir da mistura de elementos. Agora, se isso aqui vai ser usado para curar um câncer, ou se isso vai usar para destruição em massa, bem, gente, eu até no meu íntimo penso em curar, mas eu não posso dizer que meu conhecimento vai ser usado só para isso. Então, a ciência não tem moral. Então, a ciência sem sabedoria, ela é terrível. E esse sentido do saber, do conhecer, quem nos dá é Deus. E o homem, ele vive nesse desequilíbrio. Ciência exagerada, se é que eu posso falar nisso, eu falo exagerada, falta de conhecimento, de sabedoria, gera caos. É o extremo. E você vê hoje as manipulações, pessoas lucrando em cima da miséria, da doença, da exploração. É um negócio que você pensa, gente, é o ser humano, a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus, e ele faz isso. Então, o sentido da vida não é encontrado na ciência. A ciência é uma bênção de Deus. Então, não estou diminuindo a ciência. O primeiro cientista foi Adão. Começa a classificar as espécies, gênero, dar nomes.
Dar nome é uma coisa séria, ele tem que observar, avaliar cada um e qual o nome que se adequaria àqueles hábitos, às idiosincrasias lá daqueles animais. Adão foi um cara cabeça, cabeça e Deus o criou assim. Agora, o homem, ele, usando a figura de Platão, ele é como um barril furado tentando encher de água. Não enche. Quando eu era mais jovem, eu gostava de mexer em mecânica de carro. Até hoje eu gosto. Hoje eu estou mais velho para isso. Trocar óleo de carro. Eu gostava de trocar óleo e tal, tal. Um dia eu fui trocar óleo e esqueci de apertar o botijão. Peguei óleo mais caro, sintético. Eu não vou falar Magnatec, porque eu não vou fazer propaganda. Mas então, colocava lá uns 3 litros de óleo, beleza. Daqui a pouco, quando eu olho para o chão, estava escorrendo na minha garagem. Gente, que sufoco. É assim o homem. Ele é um barril furado. Fica enchendo de conhecimento, de lazer. Eu tenho um arsenal enorme, mas esse arsenal não é suficiente para preencher as minhas necessidades. Você vai no 16:17, encontra Pascal dizendo: olha, o homem tem um vazio no formato de Deus, e só Deus pode preencher. Aí você volta em Agostinho, no século IV, aí aquela frase conhecida nas confissões dele, que Deus nos criou para ele, e a gente só encontra paz quando nós tornamos a Deus. Então, tudo que nós fizermos, eu vi um pregador no sermão no programa anterior falando sobre religiosidade, muito bom, eu conhecia. Então, religiosidade, dinheiro, fama, sexo, lazer, cultura, isso tudo, se for usado dentro do enquadramento bíblico, é ótimo. Família, então ter uma família boa, ter uma vida de casal equilibrada sexualmente, prazerosa, isso é uma coisa magnífica para o homem e para a mulher casados. Então, ter dinheiro não há nenhum mal em ter dinheiro, e ser famoso, se alguém é famoso, que seja. Se tudo for isso olhado biblicamente, não há nenhum problema com isso. Paulo não combate o dinheiro, ele combate o amor ao dinheiro. Bom, agora, quem dá sentido a tudo isso é Deus. Então, nós ficamos, muitas vezes, como uma criança com um quadrado, querendo encaixar num espaço e que não consegue encaixar. Ela fica meio frustrada. Nós temos tanta coisa, uma parafernália enorme, mas não faz sentido a vida. Não faz sentido. É um barril furado. Eu tentando mexer com as coisas, mas o vazio está aqui. E quando você volta a Deus, as coisas ganham sentido. Aí eu vou ver que eu tenho muito mais do que eu preciso em muitas áreas. E a vida, ela está colocada no seu devido lugar. A palavra de Deus sempre nos dá uma visão do todo. Então, quando você não tem visão do todo, você, por exemplo, esculhamba, acaba com a natureza, desmatamento, no Brasil tem muito disso. Ou eu vou abraçar a árvore, beijar a árvore. Mãe natureza, nem uma coisa, nem outra. A palavra de Deus nos diz que a coisa foi criada para o homem. Nós devemos preservá-la, mas ela não é mãe natureza. Nós devemos cuidar dela, porque Deus a criou e confiou a nós, faz parte do nosso mandato cultural, cuidar da criação. Se você não tem a visão correta, você espiritualiza a cristã, tudo é espiritual, ou você materializa. Então, quando você espiritualiza, a matéria é má. E quando você materializa, você perde a dimensão transcendente. E a história mostra esses equívocos. E a história da humanidade, a começar nas Escrituras, é a história da obediência ou desobediência à lei de Deus. Porque os juízos de Deus estão na história todo. Nós podemos não perceber, isso elimina o juízo final. Mas na Bíblia está muito claro, o povo obedece a Deus, desobedece, vê as bênçãos, as consequências disso. Ou seja, é uma demonstração da lei de Deus. Então, nós vemos isso na história. O homem atribuindo valores a coisas insignificantes ou dando um valor demais a uma coisa que é pequena, ou supervalorizando, ou
Então, a palavra de Deus nos dá uma visão clara. Olha, o corpo é o prazer é uma coisa que pode ser boa e bem usada. A beleza é uma coisa boa, porque o grande artista é Deus. Deus viu que tudo que ele fizer era muito bom. Agora, não se domine a esfera de vida. Mas para eu dominar, quer dizer que eu tenho que desprezá-la. Então, ame a vida. Um livro que eu escrevi recentemente é O Mundo é o da glória de Deus. Viva nesse teatro da Isso, glória de Deus. perfeito. Quanto Deus lhe deu vida. A morte não é normal. A morte é anormal. E quando Deus nos chamar, aí nós viveremos a plenitude da glória numa outra dimensão, totalmente dominados pelo Espírito. Eu não preciso criar antíteses onde não existe. Existem. Fenomenal. Eu estou aqui pensando que essas oscilações, pastor, também assim de obediência, desobediência, né, dessa que sempre se repete na história aí, acontece também com o tempo. O senhor falou, né, que o versículo aqui ele remete também na juventude, né? Tem pessoas que nascem dentro da igreja, tem pessoas que depois de muitos anos conhecem a Cristo e podem ter essa clareza, né, esse sentido da vida. São processos diferentes, né? Mas eu queria que o senhor falasse tanto para essas Certo. pessoas que começaram mais jovens e já tiveram essa clareza cedo, graças a isso é um privilégio, né, também, ou quem já passou mais tempo da Sem vida, dúvida. mas que também descobriu esse sentido e a vida teve o verdadeiro sentido, falei repetido, mas, né, porque a vida faz sentido, mesmo que já passou um tempo. Como remir esse tempo, pastor? Tanto para o Muito jovem bem. que já descobriu cedo, para a pessoa que descobriu tarde, trazer esse ensinamento dessa passagem para a nossa vida. Muito bom. Ah, eu gosto muito do Salmo 71, que é o Salmo do Ancião. E o salmista diz que é aprendido desde a sua mocidade. Então, é importante entender que aprenda com Deus. As coisas elas vão se encaixando com o tempo e as múltiplas significações elas vão mudando. Daqui a pouco, de quando era jovem, falar sobre crise existencial, blá, 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 blá. Bom, eu devia ter isso na época, questão da existência, tal, tal. Hoje, eu olho muito mais completamente isso pela idade. Não quer dizer que não tivesse valor lá. Sim. Eu quero dizer o seguinte, é que nós criamos uma espécie de reserva espiritual, e quando nós aprendemos a palavra de Deus, temos prazer nisso, as coisas não fazem necessariamente todo o sentido, porque não é mesmo para fazer todo sentido naquela fase, Olha que lindo isso. mas ela passa a fazer sentido diferente ao longo da vida, com a maturidade. Nossa, aquele texto que eu conhecia tanto, eu sempre gostei desse texto, mas agora, engraçado, como ele me fala hoje? É. Eu posso exemplificar com um hino. Quando eu era criança, eu fui criado na igreja, eu me emocionava muito ouvindo o hino de um Salmos antigo, era o hino 403, que era Dali da Pátria Estou. Minha visão de criança, 4, 5, 6 anos, é de um passarinho querendo voltar para casa e sem achar o lar. Eu ficava triste. O passarinho quer voltar para a mãe dele, nunca acha. Tal. Isso foi toda a minha infância. Na minha mocidade, isso também. Quando eu olho isso hoje, é diferente, nós voltamos para os céus. A história do hino, desliga o espírito. Então, tem um sentido diferente. Agora, imagine a palavra de Deus. Ela vai se amarrando e ela permanece. É porque a palavra de Deus ela não obedece à termodinâmica. Ela não tem a sua eficácia. As coisas que nós usamos vai perder a eficácia. Eu estou nessa cadeira aqui, tu fala, essa cadeira aqui está meio mole. Tem que trocar o mudar, que é o pistão dela. É natural, foi usada há algum tempo. A palavra de Deus não, ela é viva e permanece. Sempre. Ela não sofre um desgaste. Ela tem o mesmo poder hoje que tinha antes. Então, aprenda com Deus desde cedo. E, diz o poeta, o que é mistério há de aclarar-se, enfim. Elas vão concatenando e vão se renovando em nossa vida. Bom, agora vem a questão daquele que se converteu.
As pessoas mais velhas, você ainda não teve essa experiência, mas as pessoas mais velhas é o seguinte, gosto de usar essa expressão, no meu tempo. De vez em quando eu me pego falando isso e corrijo. Opa, o meu tempo é agora. Boa. O meu tempo é agora. Nosso tempo é agora. Você se converteu com 60 anos? Bom, seu tempo é agora. Que lindo. Viva o tempo que Deus lhe dá para glorificá-lo. Você se converteu com 30? Ótimo, use o seu tempo. Você foi criado no lar evangélico. Em geral, quem é criado no lar evangélico, a experiência de transformação não é necessariamente como a de alguém que vem de fora. É como de Samuel, né? É mais natural a vida. Não posso passar por experiências dramáticas, mas não é tão comum. Viva o seu tempo hoje para a glória de Deus. Então você fala, poxa, eu perdi tanto tempo. Deus, sim, mas Deus tem um tempo certo. Eu sei, se eu tivesse, eu vejo as pessoas velhas, se eu tivesse começado como esses jovens, tem amigos que falam isso. Olha, a minha geração conheceu o evangelho adulto, cheio de vícios, mas eu fico olhando os netos, e sim, vão ser do na igreja, tá, tá. Olha, a graça é de Deus. Então, o nosso tempo é que Deus nos dá agora e que nos chama hoje. A gente, às vezes, cai em armadilhas terríveis, e Satanás se vale muito disso. Armadilhas com sentimentos bons. Quer ver exemplo? Você pode ficar lá, meu pai, se eu fosse da minha juventude, nossa, como eu perdi. Cara, enquanto você está fazendo isso, há dias você não fez nada. Você vai ter mais que lamentar amanhã, porque são todos aqueles dias e mais hoje que você não fez nada. Então, não se entregue a isso. Como eu falo para os meus alunos, né? Falava, olha, o perfeccionismo é uma coisa muito boa, eu aprecio isso, mas você tem que saber usá-lo. Eu aprendi isso com o Spurgeon. Não lembro qual é o livro dele, mas ele fala, se não fala, deveria ter falado, que é bonito isso. Essa é a ideia seguinte, é que o perfeccionismo é bom quando o leva a querer fazer o melhor. Mas se o perfeccionismo o inibir, você está sendo cair na armadilha. Eu não vou fazer não porque eu não faço bem feito. Sujeito, olha, aquela congregação, ela tem um órgão antigo que chamava de harmônio, não é isso? É harmônio, né? Eu me lembro, minha mãe era organista, que tocava, ficava com as pernas grossas, de tanto ficar pedalando aquele negócio. Você não toca muito bem, de fato. Mas, gente, tem aqui é você. Toque, porque você vai ajudar a congregação. E use disso para se aperfeiçoar, para melhorar, recuperar o tempo que você não tocava, etc. Porque então o que acontece? Exemplo que eu estou inventando. Essa pessoa não vai beneficiar aquela congregação porque ela não toca tão bem e, ao mesmo tempo, isso não vai melhorar em nada, só vai aumentar seu sentimento de culpa. Então, pense nisso. Nós jovens, os jovens, são responsáveis diante de Deus pelo tempo que Deus nos dá pela frente para fazer a vontade dele, para usar as nossas energias. Quem foi convertido mais tarde, foi mais tarde. Aproveite de sua maturidade, das mais experiências que você teve. Use isso positivamente para aconselhar. Você vai descobrir muitas vezes que jovens criados na igreja vão se fascinar com um tipo de vida que você já teve e você vai ser um instrumento de Deus para falar, fulano, olha, esse caminho é uma perdição. Eu vim de lá e hoje eu luto com os meus pecados. Uma outra questão que existe na sua pergunta acontecia muito quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu sou do Rio de Janeiro, fui criado lá, então houve muitas conversões. Foi uma época que houve, na minha opinião, um grande avivamento. Olha, jovens e mais jovens se converteram nos anos 70, e na época não chamava acampamento, eram congressos de mocidade. Mas muitos. No ano que eu me converti, em 74, muitos jovens e muitos foram para o ministério. A igreja, na época, não era maldade de ninguém, de supervalorizar esse que veio de fora para dentro. Eu me lembro de jovens
que eram criados na igreja. Eu tinha saído da igreja, afastado do evangelho, sentiam-se menores. Ah, não. Eu queria ter uma experiência como a dele, uma experiência forte, marcante. Eu não, estou aqui na igreja, desde pequeno, confesso, creio e tal. Então a igreja começou a achar que o mais crente é o que veio de fora, que tem muito entusiasmo, do que aquele que está ali. Eu comecei a observar isso, aí comecei a falar, olha, gente, de fato, pode haver alguma diferença nesse entusiasmo, etc. A conversão é a mesma. Agora, não se esqueça, quem veio de fora tem lutas que você nem imagina. É. Nem imagina as lutas que ele tem espirituais. Eu lembro no seminário, e isso foi um ponto muito importante para mim, eu estava em Campinas, e um dia eu conversando com um amigo meu, era o melhor pregador da minha turma, brilhante. Minha turma tinha uns sujeitos muito bons. E eu falei com ele, fulano, rapaz, viajar de ônibus é muito ruim esses ônibus à noite, a gente volta com um paletó todo fedendo a cigarro, a expressão que eu usei. Porque na época fumava-se dentro de um ônibus, não era proibido. Sim. Fumava frio em São Paulo, fechava tal. Então, quero lavar. E quem vai pagar a lavanderia? Não se tinha isso. Então era ruim, a roupa ficava impregnada. Então não me incomodava. Ele teve uma experiência de fora, de igreja, muito mais forte, muito mais intensa do que a minha. E ele falou assim: Hermes, eu vou confessar para você uma coisa. Ele que dentro do ônibus me dá um certo prazer, porque ele tinha sido um fumante. Então, para ele era meio porque ele lembrava, ainda sentia interna. Eu estou ilustrando o seguinte: é um tipo de luta que eu não tinha, porque eu fumei. Então, você imagina alguém que se converte na vida adulta, dependendo da vida que ele teve, da vida que ele teve antes, que tipo de lutas espirituais ele tem que outros não precisam ter, porque Deus os resguardou. É preciso ter cautela dos dois lados Muito e bom. caminharmos juntos. Mas o nosso tempo é agora. Como diz aquele hino antigo, né? Hoje é o tempo de glorificar Deus. Hoje é o nosso tempo, Deus nos dá. Passamos hoje, até que Deus nos chame. Amém. Que coisa linda. Guardei para a vida essa, pastor. Tempo hoje de maravilhar-se também, né? Que bênção, pastor. O senhor está me ouvindo? Acho que deu uma É travadinha. verdade. Vamos ver. Ai, está ouvindo, que bom. Pastor, que bênção. Eu estou muito feliz com tudo que o senhor trouxe para a gente aqui. Eu trava bastante, eu também. Na telinha que não trava. Não, a gente está ouvindo a voz, por isso que a gente não parou. A telinha que deu uma travadinha. Mas o áudio tá ok, né? Tá ouvindo? Eu estou, mas está travado. Tá, ok, vamos lá. Tô muito Agora feliz voltou. Voltou? Estou muito feliz com a sua participação. Ficamos toda a nossa equipe muito feliz do senhor ter aceitado. Voltou para mim. Muitas pessoas ficaram felizes de saber que o senhor estaria aqui. Muitas pessoas que já tiveram aula com você, que gostam das suas pregações, pastores aqui que gostam muito de você. Quero te agradecer por você ter aceitado estar aqui conosco e também por ser tão usado por Deus. Foi para mim, eu tenho certeza que para quem está ouvindo também. Eu espero que essa seja a primeira de muitas, que possam vir mais entrevistas, se o senhor aceitar futuramente, porque foi uma tremenda bênção conversar com o senhor. Muito obrigada. E queria já pedir para o senhor deixar uma mensagem com tudo isso, uma mensagem até do que essa passagem fala de Deus, né? Mas uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente. E já falou meu coração, mas eu tenho certeza que as pessoas também gostaram e pode deixar mais um recadinho aí para finalizar com chave de ouro. Muito bem. O jovem crente, a vida é muito rápida, passa muito rapidamente. E é o tempo que Deus nos dá. Deus, ele é o Senhor do tempo e das circunstâncias. É por isso que o poeta diz: acasos para mim não haverá. De fato, Deus é o Senhor. Aproveite seu tempo. Os frutos futuros serão resultado do que você faz hoje com o seu tempo. E bastante atenuado negativamente, porque Deus, pela sua graça, não dá margem a toda a sua indignação com a obediência.
como diz Jeremias, né? As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, use bem o seu tempo. Uma das coisas magníficas, eu sou pastor há 41 anos, uma das coisas magníficas é usar a nossa inteligência, o nosso tempo, o nosso corpo para servir a Deus aonde nos mandar. Você não precisa ser pastor. Não, nada. Glorifique a Deus onde Deus o colocar. Faça para a glória de Deus. Aqueles que não conhecem Cristo, que estão em busca de sentido para a vida, lembre-se sempre, toda falta de sentido começa um ato de rebelião. Nós estamos rebelados contra Deus. E enquanto nós não voltarmos para Deus, essa rebelião não vai passar. Pelo contrário, nós vamos cada vez estar mais distante de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso mediador. E ele nos convida a mim, aprendei de mim. Ele torna a nossa vida algo extremamente diferente, porque ele nos pega pela mão e nos conduz a Deus, dizendo, olha, já não há mais condenação para ele, porque eu paguei a dívida. E mais, nós saímos da condição de rebeldes, aliados de Deus, alienados para a condição de filhos. Deus nos torna, em Cristo, seus filhos. E agora nós somos herdeiros de Deus. Então, a vida começa a encontrar sentido. E você vai descobrir que o sentido da vida está além da vida, sem diminuir a vida, mas colocando a vida no devido lugar. O cubo, o esférico no esférico. E assim nós vamos descobrir a maravilha de crer em Deus, crer em e viver a vida cristã. Que Deus abençoe a todos. E eu agradeço muito o convite. Foi uma grande satisfação para mim poder participar aqui desse tempo. Espero não ter quebrado muito protocolo, se eu falei demais, eu estou sem noção de tempo. Mas foi uma grande satisfação. Deus Pastor, abençoe. amém, amém, amém. Estou emocionada aqui, um prazer enorme conhecê-lo. Espero que um dia a gente possa conhecer pessoalmente aqui, que o senhor possa vir pessoalmente quando passar essa pandemia. Mas falaram muito bem do senhor e agora eu sou prova que isso é verdade. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua dedicação e por o senhor se maravilhar com a vida e deixar a gente desfrutar até dessa luz do Senhor que brilha através de você. Obrigada mesmo. Que Deus continue te usando. É muita gratidão mesmo a Deus pelo que Ele tem feito. Nós somos espectadores da graça de Deus, né? Ontem nós até falamos disso. É impressionante como isso me marcou. Eu não sou apresentadora, eu sou espectadora do que Deus tem feito, inclusive através das redes sociais, é o que a gente pode fazer hoje. Ele é maravilhoso, né? Obrigada mesmo, pastor. Prazerzaço conhecer o senhor e que tenha uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Amém, pastor, amém. Gente, muito bom. Eu realmente ouvi falar muito bem do pastor Hermes Maia. Estou muito feliz de conhecê-lo. E eu sei que às vezes talvez pipocou um pouquinho o som, mas valeu a pena. Cada palavra dita aqui, como me aproximou de Deus. Eu falo isso porque eu acredito que para você também tenha sido edificante. E eu quero te agradecer também pela sua companhia, por dedicar o seu tempo a ouvir o que Deus, né, tem trazido aqui nos programas do Manhã IPP, tem edificado muito a vida de muitas pessoas. E por isso que eu estou assim tão grata ao Senhor, porque nós somos meros espectadores do que Deus tem feito, do avanço do reino de Deus. E eu quero te agradecer muito pela sua companhia, por estar junto, caminhar em comunhão com o corpo de Cristo de uma forma online, que vale também, que é considerado uma comunhão, porque Deus fala, onde 2 ou mais estiverem no meu nome, ali eu estarei. Então eu creio que Deus, Ele está presente no meio de nós através da igreja de Cristo, né? Muito bom, quero agradecer a você que está aí e também dar parabéns para aquelas pessoas que estão de aniversário hoje. Vamos lá aos aniversariantes do dia.
Parabéns para a Evânia Zanqueta, a Luciane Ávila, o Marcelo Ambrosi, a Michele Heller e o Renato Botuém. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito seu dia, comemore, maravilhe-se, como o pastor Hermes tem falou, e agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará, porque Ele é Deus e merece toda adoração. E lembrando que Ele busca por adoradores em espírito e verdade. Se entregue plenamente no Senhor no dia de hoje e ore. Estamos falando de oração durante todo esse tempo. Ore pela manhã, ore hoje. Como o pastor falou, nosso tempo é hoje. Agradeça ao Senhor, né? E que seja um ano repleto de felicidade, de bênçãos do Senhor, para a glória e honra do nome dEle. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu tô de volta falando de oração. Fiquem com Deus e eu espero por você amanhã.